E aí galera, tranquilos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bola do Jogo. Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio. Estamos aqui com Rafael Aiello, Gordo Original, para falar sobre a convocação da seleção brasileira, hein? Mas antes, agradecer a barbearia Dom Valentino, que liberou o espaço aqui pra gente estar fazendo essa gravação, certinho? Segue eles também nas redes sociais, a gente vai deixar o Instagram deles aqui na descrição, junto com o do Gordo e o canal do Gordo, pra vocês se inscreverem e seguirem ele no Instagram, beleza, rapaziada? Vão lá visitar, hein, gente? Então, começar aqui, a gente vai passar os convocados da seleção do Tite pra vocês, beleza? Começando pelos goleiros: Ederson, Ivan e Everton. Esses três por causa da lesão do Alisson e do Neto, certo? Correto. Zagueiros: Marquinhos, Thiago Silva, Samir e Éder Militão. Corretinho? Beleza. Laterais: Daniel Alves, Fagner, Alexandro e Jorge. Meio-campistas: Casemiro, Fabinho, Arthur, Alan, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho. E no ataque: Neymar, Vinícius Júnior, David Neres, Firmino, Richarlison e Bruno Henrique do Flamengo, que é uma das novidades. E aí galera, o que vocês acharam? E vamos começar pelos goleiros, né? Tá. Everton, Ivan e Ederson. Rapidinho, só antes da gente partir para as opiniões pessoais, só lembrando que nessa convocação do Tite, ele já tinha deixado claro que ele não ia convocar jogadores dos times que estão nas semifinais da Copa do Brasil. Então, jogadores do Cruzeiro, do Grêmio, do Internacional e Atlético Paranaense já sabiam que não iam ser convocados por conta disso, tá? Então aí às vezes a pessoa pode falar, pô, mas tem lá o Cebolinha, o Jeromel, esses caras esquece, porque ele já tinha deixado bem claro que não ia convocar. Mas pode ser que ele fosse chamado. Se tivesse mas assim, para essa convocação ele já deixou bem claro que não. Então não tem como o pessoal depois chegar lá e falar, pô, mas por que você não convocou esse? Conta disso. Goleiros, cara, o Ederson acho que é natural para ser o primeiro goleiro, já que ele era o reserva imediato do Alisson, sem problemas. O Everton, ele já vinha sendo convocado, então eu acho que ele tá dando continuidade, também não discordo. E eu acho que tem um pouco também, ele tá numa boa fase. Tá numa boa fase, verdade, E eu acho que são vários fatores pro Everton aí também. Tem a pressão dos palmeirenses de ficar enchendo o saco pra chamar a gente do Palmeiras pra seleção. Eu sou palmeirense, me incluo nessa, mas às vezes eu paro pra pensar e falo, mas pra quê? Mas tudo bem. Eu acho que às vezes a gente pensa, não, nem convoca. Não entendo muito bem. Agora o Cássio. Cabia, na minha opinião, caberia levar o Cássio. Será que assim, às vezes eu acho que o Tite ele tá se perdendo. Desculpa. E também, se for usar esse discurso, talvez, que eu vi muita gente comentando hoje, não levou o Cássio por causa da idade. Então não cabia Thiago Silva e Daniel Alves. Nem acho. Aí era isso que, no caso, que eu ia falar. Talvez ele esteja se perdendo um pouco nessa questão de renovação. Porque aí ele tá deixando uns caras de fora, aí uns caras que tava tendo sequência, ele simplesmente para. Né? Que nem o Cássio seria uma boa para ele convocar agora. Aí ele quer fazer essa renovação. Só que você vai fazer uma renovação no gol, sendo que tem dois goleiros novos, que é o Alisson e o Ederson, eles têm a mesma idade praticamente, e já tem o Everton, que é mais velho que eles e seria a terceira opção. Sim. Então aí, pô, não tem o Alisson. Eu acho que ele se perde um pouco. Eu pensei que o culpado disso tudo fosse Edu Gaspar. Mas ele saiu, agora tá subindo, se eu não me engano. Não, é o Juninho Paulista. Juninho Paulista, verdade. Silvinho tá com o Edu Gaspar lá no Arsenal. Verdade. Bem lembrado. Então, não sei a explicação do Cássio não ter ido e... Muito estranho. O Ivan talvez caia naquela observação que ele falou que talvez levaria jogadores... só pra... Pra quem não sabe, o Ivan, ele é goleiro da Ponte Preta, tá jogando na Série B. E assim, pelo que falam, esse moleque é tipo um mito, assim, joga muito, pelo que tô falando. Então ele é um astro em ascensão. Eu vejo assim, convocação do Ivan, por exemplo, pra mim tá 100% clara. Ele quer levar um jogador mais novinho pra ganhar experiência, entender como é o ambiente de seleção e a prova, tá certo. Agora, pra mim, tudo bem que o Ederson é um puta goleiro, não tô discutindo isso, mas o Cássio não tem a cara de um goleiro da seleção brasileira, ele não tem um pouco disso. Eu acho que ele já provou muito que pode ser goleiro da seleção, eu acho que pelo menos para continuar sendo convocado. Exato, eu acho que de imediato, pelo menos quando tá o Alisson, ser o Cássio segundo, minha opinião, minha visão. Nesse caso, nessa convocação, por exemplo,
talvez eu nem levasse o Everton. Tudo bem, não estou desmerecendo o trabalho do Everton, não é isso. Mas para mim o Cássio tinha que ser o número 1. Sim. Até porque ele também ele foi convocado para a Copa do Mundo, na Copa América ele também estava como opção, e aí agora, do nada, o cara, tipo, jogador. Aí o Everton, que não estava sendo convocado, não foi convocado para essas duas grandes competições, começou a ser convocado. E para quem Tá em grande fase. que Sim, fique sim, claro. que fique claro. Não é falta de mérito. Não, dele. de jeito Não, nenhum. A gente não tá discutindo a falta de mérito. Não. Mérito tem muito. Tanto que eu acho o que Cássio também tem muito mérito. O Ederson também tem muito mérito. Então, o Ederson tem porque ele foi considerado lá na seleção do campeonato inglês, ele foi considerado o melhor goleiro, ele estava na seleção. Então ele tem muito mérito de estar lá. Eu acho que eu acho que no quesito goleiro, o problema... A gente tá bem, né? o quesito goleiro não é um problema. A gente não pode nem discutir muito, porque todas essas convocações que ele fez, eu não vi nenhuma duvidosa com relação ao goleiro. Não, com relação ao goleiro não. Pra mim tá claro, tá ok. Né? Inclusive, ele ter chamado o Praz para ser o goleiro das Olimpíadas, Sim. eu achei muito justo, porque o Praz estava catando demais, na minha opinião. Também tinha o Vladimir Santos. O Vanderlei. Desculpa, catando muito bem. Ele tem uma puta fase boa do caralho. E acho que não teve tanta oportunidade assim também. Outro que é isso, né? Ele não teve nenhuma, que todo mundo criticou ele por isso, porque não teve nenhuma. Todo mundo. Teve 2 goleiros que a gente fez até. Pra quem não segue lá a gente no Twitter, Bola do Jogo 10 também. A gente fez lá o que a galera tinha de opinião pra falar sobre goleiros e falar o Fábio do Cruzeiro. Então, Esse é o mais injustiçado da história. mas aí, ele é o no mais caso, injustiçado? mas assim, falando injustiçado, dessa convocação específica, ele já não poderia ir, porque ele tá no Cruzeiro. Mas aí se a gente for estender esse assunto específico, eu acho que não cabe. Eu entendo o que você está querendo dizer. Eu também acho ele injustiçado. O Vitor também teve uma época que ele merecia muito, e não foi, entendeu? Mas ele não. Eu acho que não, acho que ele foi terceiro goleiro da Copa do Mundo de 2014, Mas assim, falando dessa convocação, eu acho que para goleiro, com os ideais do Tite, eu acho que tá tranquilo. Talvez isso que você falou do Cássio também seja uma coisa para se pensar. Eu ainda acho que poderia manter. Tirando o Alisson, o Cássio para mim vem em primeiro lugar, assim. O Alisson, a gente não tem muito discutir, a gente pode gostar, pode não gostar, ele joga muito, joga bem, é alto, é isso. Mas o Cássio é um puta goleiro. E olha que eu sou palmeirense, falando que é corintiano, mas acho que a gente tem que ser justo. Sim. E pra quem não sabe também, só te cortando, não vai ser, essa seleção não está sendo montada para a Copa de 2022. Não. Porque tem Copa América ano que vem, de novo. De novo, né? Por causa que foi cortada a Copa das Confederações e tal. Ano que vem tem Copa América novamente, então esse time que ele está montando vai ser para a Copa América. Então ele vai ter mais 3 anos, 2 anos, sei lá, para 2022. Então talvez esses nomes nem estejam na próxima lista. Só para deixar aí. E na parte de zagueiros, Marquinhos, Thiago Silva, Samir e Éder Militão. Então, para mim, Marquinhos e Thiago Silva já deu que tinha que... Não, Marquinhos não. Marquinhos ele tá no auge, cara. O Thiago Silva eu concordo. O Thiago Silva e o... Éder Militão ou Samir? O Samir, isso. No caso, Samir, pra quem não sabe, base do Flamengo, joga na Udinese. Na Udinese, então. Esses são 2 nomes que a gente pode até contestar, principalmente o Thiago Silva, porque o que o Tite usou na coletiva foi que eu também vou pelo momento. O Thiago Silva tá num momento muito bom e tal. Só que, eu acho que passou aí a Copa América, o Brasil conquistou o título, que era o principal objetivo, você já pode começar a deixar esses caras fora. Sim. Então você pode dar oportunidade para um outro zagueiro. Aí, de repente você tem um Rodrigo Caio que se destacou bem ali no Flamengo. Ele tá lesionado. Putz, pode crer, verdade, bem lembrado. Talvez, aqui, igual o Brunão falou no começo, iria Jeromel ou Dedé no lugar do Thiago Silva. Sim. Pode saber. Às vezes ele contava até com outras opções. Dedé é um que precisa aí, né? Mas também tá e uma outra justificativa dele também foi ele convocar apenas um jogador de cada time do Brasil para não comprometer eles no Campeonato Brasileiro. Então, talvez, no pensamento dele, ele poderia convocar 2 ou 3 jogadores do mesmo time. Para não fazer isso, ele convocou apenas um, e aí às vezes fica nessa opção aí que
faltou ou não faltou. É que é foda, eu entendo os dois lados, assim, o calendário nosso é um... Não tem data, atrapalha demais, cara. Vice-versa, um atrapalha o outro. Mas eu sou mais aquela história, a seleção é principal, pra mim, tá? Sim. A seleção é prioridade. Então você tem que convoca e acabou, né? Claro, tem o outro lado, é difícil, mas vou fazer o quê, velho? E assim, eu achei legal a atitude de ele não tirar os jogadores da Copa do Brasil. Copa do Brasil, Beleza, só que assim, cara, sabe o que eu sinto um pouco? A seleção brasileira virando um pouco a seleção da Itália, sabe? Contando muito com os nomes muito antigos que vão ficar muito tempo na seleção. Bem lembrado, bem lembrado. Não renova, não cria um time novo. Então, a única diferença, no caso aí da seleção brasileira para a seleção da Itália, é que a seleção brasileira tem jogadores que podem fazer essa renovação. Então já poderia fazer isso, só que parece que ele está segurando demais para poder fazer acho isso. que você chegou no ponto crucial. A Itália ela teve um problema de começar a colocar muitos naturalizados para jogar, etc. E eles acabaram não criando uma base forte para continuar a seleção da Itália. Por isso que ela tá o caos que tá hoje. Só que, cara, desculpa, você vai ter os mesmos zagueiros quando? Você entendeu? Vai ter o mesmo goleiro quando? Tô falando da Itália, sim, tá? sim. Mas o Brasil acontece o mesmo. Cara, a gente não consegue achar um substituto decente pro Daniel Alves, que loucura. Você concorda? Não tô falando que ele é ruim. Mas não, mas é verdade. Até pela idade dele. Não tem um cara pra jogar na posição dele. O Fagner. Desculpa, o Fagner ele é bom em fazer o feijão com arroz, pra mim. E aqui no Brasil. E aqui no Brasil, exatamente. Pra mim ele é ótimo pra fazer o feijão com arroz. Ele serve como lateral direito para feijão com arroz. Só que a seleção brasileira precisa de algo mais, não é feijão com arroz. O Danilo já provou que não vai nem pra frente, nem pra trás. É assim, cara. Eu costumo dizer, esses jogadores são bons jogadores. Ponto. A seleção precisa de jogadores excelentes. Você entendeu? E a gente não tá criando isso, é muito louco. Ainda e é engraçado essa... Eu não sei, confesso pra vocês que eu nunca vi esse cara jogar. Eu não faço ideia se ele também não lembro dele aqui jogando no Flamengo. Então, eu creio que nem ficou muito tempo. Não, então, aí fica até difícil para uma análise nossa a partir dos critérios que ele adotou. Porque aí, se ele não pode convocar jogadores desses times e ele não vai convocar mais que um jogador por time, que opção que também ele tem para poder convocar? Ou ele vai convocar Thiago Silva e Miranda de novo para todo mundo meter o pau nele, que ele convocou dois zagueiros velhos. Às vezes, ele viu nele. Eu nem acho ruim. Foi fazer o último pé de mesa. Eu não acho ruim ele convocar zagueiros experientes. Não, mas. Eu não acho isso ruim. Eu acho que, por exemplo, se ele tivesse muito culhão lá, é que eu sou palmeirense, vocês vão falar que é por conta do clubismo. Mas eu chamaria o Felipe Melo, por exemplo. O Luan também pra reserva. Então, mas é talvez por conta disso que ele não convocou. Porque assim, é normal, né, em todas as seleções ter um cara mais experiente. Sim. Por que não colocar imagina, olha que história louca. Óbvio pro lado do Felipe Melo. Mas o cara vai e joga uma Copa, dá tudo errado, não sei o que, e o cara volta e volta muito bem. E com uma idade avançada. E, sei lá, por loucura assim, capitão do time, já pensou? Ia ser? Não é muito difícil. No mínimo incrível. Interessante. Voltas que eu vou jogar. Melhor que o Felipe Melo? Tem, tudo bem, claro que tem. Mas ele tá jogando muito, cara. Sim. Talvez pro nível Brasil, pode ser. Na Europa não sei, mas tá jogando pra caralho. Você entendeu? Eu colocaria ele de primeiro volante. Primeiro volante, Só que, mano, imagina o gasto desse cara dentro de campo. Nossa. Agora é minha. Ia dar medo dele ser expulso no primeiro lance. Mas. Nossa senhora. Ele entrar com toda a vontade, ele acertou o carrinho lá na cabine do VAR. É tipo isso. Mas assim, vontade não ia faltar. E é uma coisa que a gente não vê muito nessa seleção. Né? Eu não tenho visto. Tem pessoas que gostam dessa seleção. Eu não recrimino essas pessoas, mas eu acho que a seleção hoje ela tá muito... Eu vi uma frase, acho que foi do Muricy, se não me engano, ele falando que a seleção tá do jeito que tá, porque os jogadores estão sendo muito novos daqui, e a gente perdeu aquela coisa brasileira. Aquela coisa individual de uma habilidade, um drible, não sei o que o brasileiro sempre teve a alegria do futebol, a gente perdeu um pouco, né? E eu acho que... Vou falar do Felipe Melo, mas não é só por causa dele, mas a vontade que eles têm de campo seria bom se os jogadores tivessem. Talvez falta. E eu ia falar isso agora, cara. Eu ia falar, talvez faltasse um espírito Felipe Melo, um espírito Dunga pra seleção, mano. Que é os caras que é mais porra louca pra falar o português correto.
Se não for, vai pro banco, cara. Você entendeu? É tipo o próprio time cobrar o cara fraco que tá lá dentro. Isso. Ou então numa jogada ou outra. velho. Ou então numa jogada ou outra, o cara tipo incentivar mesmo o time, falar, não, vamos. Ou então perdeu a bola, não, vamos correr atrás, vamos recuperar. Exatamente. Essa coisa aí, eu concordo com você. Acho que falta um cara desse na seleção. Não tem, eu vejo não tendo esse cara hoje. Talvez tenha e eu tô sendo injusto, desculpa se tiver. Mas eu acho que não tem, então. Eu não sinto isso. Eu acho que não seleção tem. atual, Eu não vejo, eu também não vejo. talvez 2014 se tivesse, o Júlio César, o goleiro. Eu acho que ele Mas que nem, mas vamos usar como exemplo a última. Fred atacante que foi também. Mas aí não é. Dessa safra de cara meio. Mas não acho que o Fred... Não chega nem perto desse estilo, Ele pode entendeu? ser na frente e resolver com os dois pontas. Mas eu não seria um cara que lá atrás... O cara quer falar com o time inteiro. É tipo, na época que tinha um Lúcio ali na zaga, na seleção brasileira. O Lúcio era um cara que, falando de seleção brasileira, o cara jogou demais. E era um cara se a gente voltar na história, quantos caras assim a gente não tinha? Nossa. Não teve na seleção. O Capita mesmo é um cara que todo mundo fala isso, né? Tipo assim, eu acho que nessa história todas as seleções sempre teve um xerifão. Sempre teve um xerifão, Eu acho que talvez precise disso, pra pôr essa molecada que tá meio ganhando muito, jogando pouco, pra jogar bastante, assim. Não sei, a opinião. E que a gente não comentou, Éder Militão. Verdade. Não, o Éder Militão pra mim incontestável e merece já a oportunidade também. Confesso que eu não acompanho ele jogando, vejo só. Ele até passou mal na apresentação, de nervoso. Imagina também. Mas legal legal. A gente não vê tanto isso, pra gente estar tão normal os atletas saindo lá fora que vê uma situação dessa, apesar de ter sido delicada para o Éder Militão, mostra que ainda se tem respeito e Vê que assim, tem essa emoção de jogar não é tipo assim, como se fosse uma coisa normal. Exato, mas eu acho que é esse tipo de jogador que tem que ter, que valoriza aquilo. Nós tínhamos na década de 90 os jogadores, eu lembro até hoje, é 90, né, que o cara passa mal e cai. O Paulo Smile, grande Paulo representa um puta negócio, tipo, é o que a gente precisa, o cara realmente respeitar e entender que aquilo é uma coisa fantástica, uma coisa... pra carreira, sim. Porra, imagina, é o ápice da carreira do cara, ele tem que passar mal sim, ele fala, meu Deus do céu. Onde eu tô, velho? Onde eu tô, olha que legal, eu saí de sei lá onde, tô aqui, eu acho que falta isso. E agora laterais, foi chamado Daniel Alves, que voltou ao São Paulo aí, que causou esse burburinho todo. Legal. Fagner, Alexandro e o Jorge. O Jorge é a novidade aí dessa lista. Acho que fazia muito tempo que ninguém convocava o Jorge, até porque depois que ele saiu do Flamengo, não teve sequência no Mônaco e no Porto, agora no Santos está jogando bem, mas talvez, apesar de estar jogando bem, não fosse o momento dele, e sim do Renan Lodge. O Renan Lodge, ele já vem jogando em alto nível desde o ano passado, e aí esse ano ele subiu o nível ainda mais, tanto que ele foi contratado pelo Atlético de Madrid, é titular da posição do Atlético. Já chegou, já pegou a camisa e entrou em campo para jogar, mano. Então assim, eu acho que até pelo nível que ele tá jogando, e agora jogando na Europa, eu acho que seria a vez dele, não a do Jorge, até porque os dois são dois laterais novos. Verdade, cara, verdade. E aí, obviamente, o Jorge acho que tem a mesma idade praticamente. Os dois estão em 23 anos. Caraca, demais. O Jorge, por ser ter rodado mais e tal. E ter aparecido até primeiro, literalmente. Sim. Acho que é a única coisa que eu contestaria, porque acho que o Alexandre também tá bem na Juventus. Daniel Alves, beleza. E o Fagner é o que a gente comentou. É o que a gente comentou, o Daniel Alves e o Fagner. Infelizmente, laterais direitos estão muito em chão louco de falsa. É muito louco isso. E pensar que isso acaba, tipo, na época... Cafu, aí vem Cicinho Belletti ali. Aí depois vem o Daniel Alves e Maicon, porque teve uma. Mas o Maicon jogou bem ainda, né? O Maicon jogou bem na seleção, cara. Depois do nada caiu muito o futebol dele. E aí Daniel Alves jogou bem, beleza, acabou. Na minha opinião, já deveria ter nascido outro cara que jogue bem assim. E é engraçado porque essa diferença nas laterais, porque o que não teve de lateral direito que surgiu bom para tentar ocupar essa vaga, de lateral esquerdo a gente tem depois do Roberto Carlos no caso. Você tem o Marcelo, você tem o Felipe Luiz, você tem o Alex Telles que foi convocado também, que está jogando no Porto. Então você tem mais opções, né? E na lateral direita que eu esqueci agora também que está no futebol brasileiro é o Rafinha. Temos o Egídio também, né? Grande Egídio, como não esquecer? Vocês dois aí como palmeirense,
Em algum momento, caberia Diogo Barbosa e Marcos Rocha? Pra Não. mim, o Marcos Rocha caberia. Não. Pra mim, Eu acho que não, cara. Não, Cabe não. mais Pra não. nível de seleção brasileira, não, cara. pra seleção, não. Pra mim, Não. Dá um rolê lá, um joguinho, uma vezinha. Ah, Nossa, não. eu vejo os comentaristas falando isso, mas eu não consigo entender. Ah, não. Não, acho que não. Eu acho que ele ataca até legal, assim, mas não, cara. Eu acho que... A seleção precisa de gente extraordinária. Então, para nível de laterais, jogando no Brasil, eu acho ele um dos melhores, ele é muito bom. Só que para a seleção brasileira, eu concordo com o Rafa, não tem como, cara. Extraordinário. Precisa ser um cara muito acima da média e ele não é muito acima da média. Apesar de ser um dos melhores laterais, assim, mas para a seleção não. Bom, né? No Zorra Total ele fazia o maior sucesso. Agora, os meio-campistas. Casemiro, Arthur, Fabinho, que graças a Deus o senhor Foi chamado, voltou finalmente. com ele, que deveria ter ido para a Copa América. Alan, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho. Eu contestaria desses aqui o Felipe Coutinho, porém, por não estar numa boa fase, hoje, para quem não sabe, se está sendo gravado numa sexta-feira, vai ao ar domingo, provavelmente, e o Felipe Coutinho foi emprestado para o Bayern de Munique, mas Não sabia, cara. Foi pensado hoje, Agora à tarde, agora à né? tarde. Caraca. E eu não levaria Então. o Felipe Coutinho, mas também eu não tenho um nome bom para dar. Ao não ser Isso que... é Então, foda. é engraçado isso, porque assim, ao não ser que ele mudasse um pouco o esquema e ele tivesse as opções até dos times brasileiros para convocar, talvez ele não convocaria, porque ele poderia deixar o Felipe Coutinho de fora. Aí ele tem o Paquetá e o Arthur para jogar um pouco mais avançado, ele poderia convocar um cara que nem o Felipe Melo. Sim. Mas eu não acho que isso aconteceria nunca, cara. Seria difícil, mas assim, é uma... O Maicon do Grêmio, que ele gosta pra caramba. O Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, que tá jogando pra caramba. Que são jogadores que não podem ser convocados, né? Talvez, até por essa falta de opção, ele tenha convocado o Felipe Coutinho. Porque se você for falar de momento, o Felipe Coutinho não acho que tá no momento bom, não, cara. Sim, mas eu não acho que é por falta de opção, não, cara. Eu acho que na verdade Será? é até pra tentar recuperar ele. Porque se você for pensar agora, ele trocou. Cara, vamos ser honestos. Quem que jogou? Quem carregou o Brasil na última Copa? Ele e o Neymar. O Neymar, você acha? não. Nossa, Eu acho que pra foi mim, ele muito carregou dividido. Então, o Neymar mas... nas costas, o Felipe Coutinho. Mas eu acho que foi Na muito última Copa. dividido, porque aí o Douglas Costa entrou bem, depois o Firmino entrou Douglas bem. Costa jogou muito. Mas ele não era titular. Eu tô falando o 10 pra mim naquela Copa foi o Felipe Coutinho, na minha Ele jogou opinião. muito bem, jogou muito E, bem. e ele jogou. Sim. Seria com vontade, saindo atrás, isso aqui, chutando, blá blá blá. O Neymar jogou futebolzinho, na minha opinião. Eu não vou discutir o futebol do Neymar, ele joga bem. ponto. Também. É, exato. E o Felipe Coutinho tava, na minha opinião, tava voando na Copa, pela Tá seleção. jogando bem, né? Eu não me lembro dos últimos jogos ele ter jogado tão mal assim pela seleção. Então, esse da questão. Eu acho Na que esse Copa é o- América ele esse não é o foi pensamento tão do Tite, bem. na minha opinião. Não foi tão bem? Eu achei que na Copa América o Felipe Coutinho não foi tão bem assim. Ele não foi É que o espetacular, destaque ele dele, fez no ali geral, feijão com arroz. foi em cima do Everton. Foi em cima do Everton e do Gabriel Jesus, principalmente depois ali no mata-mata, o Gabriel Jesus se destacou bem. E o próprio Firmino também ali, as oportunidades dele e tal. Mas sim, o Everton e o Gabriel Jesus pra mim foram os que Eu mais acho que se a gente tem que pensar destacaram. em vários fatores. Primeiro que o Tite gosta dele, ponto. O segundo é que o Tite tem esse lance de querer recuperar o cara também. Sim. O terceiro, ele é campeão da oportunidades, Copa né? América. Eu acho Querendo que ou não. se você for pensar no meio campo ali, ele é o nome mais... A maior certeza no meio campo é ele. E ele já Talvez virou um seria, nome de confiança do Tite também. Sim, É o que eu tô falando. eu acho que a linha de raciocínio é essa mesmo. Eu acho que ele tá Talvez. por conta disso. Não acho que ele é ruim. Não, de jeito Tá vivendo nenhum. uma fase não Pelo muito contrário, ele é um jogo, eu acho Posso um dos falar, melhores acho que ele meias vai- que tem. né? Exato, vai arrebentar no coisa porque ele corta pra dentro e chuta. Então, É o que e os eles caras perderam gostam. as duas As pontas, duas exatamente. As duas pontas faziam isso. Inclusive Robin, e Palmeiras. Ribeirinho quase no Santos, hein, mas só fake news. Foi fake news. Acordei felizão nesse dia, dormi triste. Iludido pra caramba, isso daí Eu nem acho te que conta. quando os caras falam que na vida a gente só tem duas certezas, que a gente vai morrer e que Que o o Robin Robin vai vai cortar pra pra esquerda. esquerda. Pode crer. Esse meme é muito bom, velho. Nossa, E maravilhoso. também agora, lembrando assim, 4 nomes que talvez poderiam entrar nessa lista aqui, em algum lugar de algum desses aqui, que eu não sei quem, mas que ele curte, né, no caso. Seria o Douglas Costa, que eu não tenho certeza se ele tá machucado ou não. E não teve boa temporada, se não me engano. Ele se prejudicou muito por conta das lesões. Então, assim, ele começava a engatar uma série boa machucado. Aí ficava um tempo fora. Aí, obviamente, num time que nem a Juventus, você não volta da lesão e já vai ser titular. Aí até o cara voltar e tal, aí pá, machucava de novo. Mas ele é complicado, um mas cara ele é
Ele é um cara que eu enxergo como um puta jogador, assim. ele é. Puta animal. Aqueles caras raçudos, que tem vontade de jogar. Vai pra cima. Contra a Bélgica, ele entrou muito bem. Ele entrou muito bem. Todos os jogos pra mim que ele entrou. Eu também achei, também achei. Todos. E aí, Mas ele é um jogador que eu gosto muito, assim, muito mesmo. E pra quem gosta de criticar esse lance do Tite de não dar sequência, teria o William, mas o William tá machucado. Eu tenho certeza. O William voltou já. Pode ser que tá voltando. Não tenha sido chamado por causa disso. E Renato Augusto e Paulinho. Ou esses Não, esses já era. Já deu, já. Acho que o Renato Até Augusto ainda dá um calmo, jogar bem, William. se o Brasil vai jogar, vai deitar, mas já foi, né? Já foi, né? Pelo amor de Já Deus. deu. Até porque já tem jogadores melhores em melhor fase. Graças a Então Deus. não tem o porquê. Sim. A mesma coisa em relação ao William. Ele machucou, pode estar voltando, mas mas enfim, o eu William acho que já também, deu o pra mim, tempo já dele. deu. Na seleção já deu o Nem tempo deveria dele. ir nessa Copa América no lugar do Neymar. Também não Deveria acho. jogar Jogou bem ainda, né? Jogou bem, Ainda acabou um pouco de Mas muito não- brasileiro. Palhaçada. Já volta pro Brasil, William. Vem jogar pra cá. Aí no ataque nós E no temos. ataque veio Neymar, Vinícius Júnior, que deve ter entrado provavelmente por causa do Everton. Sim. E David Neres, Firmino, Richarlison e Bruno Henrique do Flamengo, que é a novidade. Legal. Aqui, pela que a gente se baseou, talvez caberia o Gabigol. Será que o Gabigol viria no lugar do Bruno Eu Henrique? guardei essa quando eu tava arrumando a câmera. Demorou. Por que não o Gabigol? Eu. Artilheiro do Brasil. Mas- Um pouco injusto. Não simpatizo tanto com o Gabigol assim, mas não é injusto, cara. O cara tá jogando bem, tá jogando fazendo muito, gol, ele tá fazendo gol tá fazendo o que ele quase. fala que sabe fazer. Pô. Eu até tinha comentado. Não que o Bruno Henrique não tenha que ir, porque eu acho que o Bruno Henrique tem que ir também, né? Tá bem, Tem que ir também. Até pelo esquema que o Tite usa e tal, para os jogadores de lado, mas eu acho que. E outra, ele tem muitos jogadores que fazem a mesma função. Por exemplo, o Richarlison, ele faz tanto centroavante como a ponta. O Firmino, em vários momentos, também. Aí você tem o Bruno Henrique que pode fazer isso, o Gabigol que pode fazer isso. Dava pra chamar o Dudu nessa daí que a gente Dava pra chamar o Dudu, E também talvez. tirou o Gabriel Jesus aqui, eu não sei por quê. Não, o Gabriel, não. O Gabriel Jesus é porque ele foi expulso na final da Copa América e aí ele tem que cumprir a suspensão. Lembra que ele foi, deu um soco na coisa do VAR, então. Aí ele foi, ele ficou putaço, mano. Você aí, muito louco com o relógio do Ben 10. Muito bom, velho. Muito bom. Pode crer. Não, ele fala alguma coisa, tipo, maconha no relógio do Ben 10. Foi sensacional. Nossa, uma das últimos vezes que eu mais vi na vida. Ele puto. Não, eu gosto desse moleque. Aí, até por conta dessa expulsão e deles de ainda não terem recebido quantos jogos ele ia ficar fora, a comissão técnica achou melhor até não convocar ele para não ter nenhum problema. Então, por isso que ele não foi convocado. Mas o Gabigol não tem explicação, não. Seu time. Foi opção. Na verdade, foi opção, cara. Caberia no lugar até do Richardson ou do David Neres. Não, o Richardson tá jogando bem, o David Neres tá jogando bem. Eu acho que. Então, para o lugar desses caras, não dá pra você tirar um desses dois aí que estão jogando bem em alto nível para colocar ele. Você falou aí, Everton Ribeiro foi cobrado nessa lista aí, no meio campo. Talvez poderia substituir o Felipe Coutinho nesses dois amistosos. Não sei, porque aí o Felipe Coutinho na seleção ele joga por dentro e o Everton Ribeiro joga pela ponta. Porque quem faz o meio ali no Flamengo é o Gerson, a Arrascaeta, Diego. Então não sei se pro lugar do Coutinho seria a peça certa. Mas eu também vi muita gente falando, pô, Everton Ribeiro merecia uma chance e tal. Mas ali pro ataque no caso, eu daria uma chance pro Gabigol primeiro do que ou no lugar do Bruno Henrique. Por fato de ter bastante opção já para jogar nas E eu pontas acho até também. que tem aquele lance do Tite dele querer recuperar o cara. É uma chance do Gabigol, tipo, subir a autoestima do cara mais ainda. Ele meteu uns gols na seleção, o exterior vê ele como uma peça boa. É porque novamente, Ele é novo. Ele ainda é Inter, exato. São 5 anos de contrato. Sim, sim. Já se Então passaram poderia, muito ele vai, em janeiro provavelmente, ele vai embora. Porque ele tá... Não, e até O foi empréstimo embora, é o só até o Icardi final foi do embora da Inter, né? já tá. Já não joga mais Ele não joga também, mais. É uma chance dele. Tá esperando o propósito da própria Juventus que a gente comentou. É uma chance dele. Mas tudo bem, Torcemos são quantos? pra São ganhar. dois amistosos. Colômbia Dois amistosos. Colômbia e alguém. Falhou na memória, a gente vai... Eu vou colocar aí. Mas piscando. são esses dois amistosos e aí ainda vai ter, eu acho que mais 4 datas de amistosos até o final do ano. Aí vamos ver como que vai ser as próximas convocações, se eles vão parar aqui o calendário,
Aí Eu acho que o assim, pessoal da CBF. só em resumo, a gente não falou do atacante, falou do atacante, né? Só em resumo de perspectiva, o que deu pra entender aí? O Tite tá buscando renovação, ele chamou uns 4 peças aí, 4 ou 5 peças novas, legal. Acho que ainda faltaram algumas outras saírem, né? Sim. Pelo que eu tô entendendo aqui, tem jogadores que não precisavam mais já tá indo. Principalmente por ser amistoso, vamos testar os caras novos, né? Não tem porquê. Ah, mas daí vai. Não é eliminatória da Copa. Mas aí ele vai ter aquela teoria de que, e também não é teoria, é um fato de você tirar a estrutura do time, tirar a espinha dorsal do time, que atrapalha, né? Não é juntar só 11 jogadores tudo aleatório e montar o time, ele pode fazer isso, desde que ele treine com esse time mais tempo, né? Mas deu pra perceber isso, ele manteve alguns caras por questão de gostar dos caras e falar, não, esses caras aí meio que fazem parte do time, da família Tite. Mas eu achei legal, as renovações, uma peça ou outra. É aquela história, a gente nunca vai ficar feliz com essa. Ah, sim, cara. No Brasil todo brasileiro é técnico, então não tem como. Exatamente, nós aqui mais ainda palpiteiros. A gente expõe isso aqui, né? A gente assume, a gente admite. Então eu acho que é um pouco isso. Trouxe renovação, tem nomes que eu nunca ouvi falar. O Samir eu nunca ouvi falar, vou procurar saber mais sobre ele. Odeio não saber isso. Mas eu entendi um pouco a escalação do Tite. Acho que pra mim ficou meio claro. Assim. Falta um nome outro que a gente quer por preferência, mas aí. Eu gostaria de ver quando o Tite realmente tivesse condições de convocar quem ele quisesse, sem nenhum tipo de eu não posso convocar jogador de tal time porque vai atrapalhar no campeonato, ou por conta de tal campeonato eu não posso convocar de tal time. Quando ele tivesse assim, carta branca, data FIFA no Brasil, você convoca quem você quiser. Aí eu queria ver uma seleção bacana aí, eu queria montar. Se ele convocasse alguém do Grêmio, por exemplo, o Renato Gaúcho deu uma declaração meio forte para ele na quarta-feira depois do jogo, que perguntaram se ele chamaria o Everton, porque o Everton vai ficar fora do segundo jogo, tomou o terceiro cartão amarelo. Aí ele falou também que técnico da seleção, para ser técnico da seleção, tinha que ter no mínimo bom senso. Então se ele chamasse alguém do Grêmio, ele já ia ficar louco. Então assim, aí no caso também a gente pode ver o quanto também é difícil pro técnico. Porque assim, ele tem muita coisinha ali coisa que ele se preocupa. que ele tem que pensar. Então, ganhei mal pra isso. Obviamente, queria ter essa dor de cabeça. Imaginar Neymar ou Everton, um problema ruim. Mas assim, pra ver também o quanto ele também tem algumas dificuldades na hora de montar uma lista. Então, não é. Mas vamos ver. Boa sorte. Tendo o Brasil aí dessa forma, crítico pra cacete. Boa sorte, Tite, vamos ganhar, né? Por favor. É isso aí. Pra cima. Então, galera, esse foi o vídeo sobre a convocação da seleção brasileira. Se você gostou, deixa o like, compartilha com todo mundo. Como a gente falou, segue o Gordo no canal dele, segue ele no Instagram, segue a Barbearia Dom Valentino e até o próximo vídeo. Isso aí, pessoal. Até a próxima e valeu. Valeu.